Olá, Psi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta aula, na qual nós falaremos sobre um dos grandes pensadores modernos, um dos filósofos mais renomados de toda a pós-modernidade. Estamos falando de nosso querido e odiado Michel Foucault, este francês polêmico que dá muito o que falar e que dá muito trabalho para você na hora da prova, eu sei, tá? Independente se você for do time que ama ou do time que odeia este carequíssimo pensador, quero que você saiba que aqui não estamos aqui nem para amá-lo, nem para odiá-lo, e sim para compreendê-lo naquilo que é tangente para a tua prova, tá? O recorte que a gente vai fazer aqui é para concursos psi. Você nunca pode perder de vista isso, porque não sou professora de filosofia, não estamos aqui para nos especializarmos nesse autor tão complexo. Isso daria uma tese de doutorado, certamente, né? Muitos odiariam, outros amariam essa tese. O fato é que a gente vai recortar aqui, fazer um recorte bem pontual daquilo que é necessário para você marcar o X na letra certa na hora da tua prova, tá bem? Vamos usar como base o Vigiar e Punir, entre outros escritos bastante emblemáticos do nosso autor, e a gente vai começar fazendo um apanhado geral das principais teses desse importante pensador moderno, tá bem? Pois bem, antes de a gente entrar no conteúdo em si, eu queria só que você tivesse uma overview, assim, da vida desse cara, tá? A gente tá falando de um francês cujo pai era um cirurgião famoso, tá? E bastante exigente em relação à criação de Michel, do pequeno Michel, né? Isso marcou bastante a infância dele, pelo que se sabe, né? Pelo que se tem notícia, e essa relação pai-filho foi inclusive determinante para os escritos dele, né? Foucault era homossexual, isso não era algo aceito pela família, né? As expectativas paternas em relação a ele nunca foram muito bem atendidas, né? E Foucault cresceu com aquela referência do pai bem-sucedido, cirurgião e tal, né? Circulou muito nesse ambiente médico, é por isso que você vai ver bastante uma crítica à saúde, à psicologia, à medicina, porque Foucault circulou um pouco nesse ambiente, né? Ele teve essa referência e ele sentiu de alguma maneira que precisava também ser um cara muito bem sucedido naquilo que fosse fazer. Ele escolheu o caminho das ciências sociais, da filosofia, e se destacou muito mais que seu pai, um ilustre desconhecido em comparação a ele, né? Então, pois bem, né? Toda essa agressividade Foucaultiana em relação ao pai foi canalizada e com muito sucesso para esse viés da ciência que Foucault desenvolveu. Digo isso para você para que você faça o recorte necessário para compreender aquilo que Foucault traz, né, nos seus escritos, enfim, nas suas teses, tá bem? Vamos lá então, feito essa overview aí sobre a vida do autor, vamos lá. Ele foi um filósofo e historiador francês conhecido mundialmente por suas teorias da relação de poder, conhecimento e controle social por meio de instituições sociais, tá bem? E essas são palavras-chave que costumam aparecer em provas, tá? E já já eu vou te falar das pegadinhas que podem aparecer em relação a isso. Bem, Foucault foi um dos mais importantes filósofos franceses do século XX e abordou temas que não eram comuns para a produção científica da época, né? O controle do corpo e o poder exercido sobre ele pelas sociedades disciplinares foi uma das suas principais teses. E aí, a partir de agora, a gente vai ver um quadro resumo daquilo que é mais importante para você nas provas, aqueles conceitos-chave Foucaultiano das principais obras de Michel Foucault, para que você já tenha, assim, uma visão geral disso que depois a gente vai esmiuçar nas próximas aulas, né? Sobre a teoria dele, tá bem? Bom, Foucault ele ganha notoriedade com História da Loucura, uma obra publicada ali nos anos 70, tá? História da Loucura é uma obra emblemática em que Foucault examina a evolução das percepções e tratamentos da loucura ao longo da história ocidental. Então Foucault analisou historicamente, né, ele era historiador, como que a loucura foi concebida e tratada ao longo dos anos. Ele faz um resgate histórico, tá? Trazendo fatos, né, desde ali da Idade Média, desde a Idade Média, como que a sociedade ocidental compreendia a loucura, tá? Essa obra ficou muitíssimo famosa, né, porque ele destaca como que a sociedade, desde lá a época medieval, isolava os loucos, enquanto na modernidade médica, né, e aí a crítica de Foucault a esse ambiente
médico a essas ciências biológicas, né? Foucault critica muito as ciências biológicas por essa visão da medicalização da loucura, demonstrando como as concepções sobre a loucura, elas refletem, na verdade, valores sociais e culturais. Em História da Loucura, Foucault deixa claro pra gente que loucura é uma construção social e nada mais do que isso, né? Afinal de contas, se você usa uma classificação nosológica para dizer o que é normal e o que não é, nós temos um saber médico sendo usado para rotular pessoas. Essa é a crítica que Foucault vai fazer em História da Loucura, tá? Depois, com Vigiar e Punir, outra obra famosíssima do autor, né, talvez a mais importante para nós em provas, tá? Aqui também Foucault faz um resgate histórico, né? Ele explora a transformação dos métodos de punição da sociedade desde a Idade Medieval para frente, né? Então ele também vai usar de toda essa pesquisa histórica para explicar e contextualizando como é que isso foi evoluindo, né, ao longo dos anos, como é que isso foi mudando, né? Foucault é contra essa ideia de que a sociedade evoluiu, mas assim, entre aspas, né, como é que as coisas evoluíram para as concepções de punição que temos hoje, tá? É sobre isso que fala Vigiar e Punir. Então, ele vai falar que lá na Idade Média, né, a gente tinha uma punição que tinha o foco no corpo físico, né, era uma punição física brutal, como, por exemplo, eram as execuções públicas, né, e a gente passou, né, na Era Moderna para formas mais sutis de impessoalidade e controle, baseada na vigilância constante e na ameaça de vigilante. E aqui ele vai usar um termo que ficou muito conhecido e que cai muito em provas, que é o panótipo, né, o panoptismo, essa ideia de vigilância de lugares monitorados o tempo inteiro, né, da vigilância das instituições de controle, tá bem? Nós esmiuçaremos todos esses termos em aulas futuras. Outro conceito-chave da obra de Foucault é o conceito de corpos dóceis, né? Então Foucault concebe a ideia de corpos dóceis para descrever como que as instituições sociais, por exemplo, escolas, quartéis, hospitais, hospícios, né? Como que essas instituições, e hospício eu trago aqui o nome porque é o nome histórico que esse lugar tinha, né? Era esse o nome que se dava, né? Então, como que esses lugares, e Foucault vai analisar isso a partir desse viés histórico, né? Como que essas instituições docilizavam corpos, ou seja, moldavam os indivíduos por meio de técnicas de adestramento e vigilância. Não se preocupe, a gente vai esmiuçar todos esses conceitos, eu só estou te dando aqui uma visão geral para você entender do que trata toda a obra de Foucault, para que depois a gente trabalhe esses conceitos de uma maneira, torne todos eles mais palatável, mais digerível para você, tá bem? Bem, esses corpos, né, corpos dóceis, porque os corpos humanos, eles são treinados, né, quando Foucault fala em corpo, ele quer dizer sujeito, né, então como que nós sujeitos somos moldados, somos adestrados, por isso que ele usa esse termo corpos dóceis, né, como que nós somos treinados a obedecer normas e autoridades, tornando-se mais maleáveis e controláveis pela sociedade. Então essa noção de corpos dóceis tem a ver com a sociedade disciplinar, com a necessidade de controle das instituições, tá bem? Outro conceito-chave na obra de Foucault é o conceito de panoptismo, que introduziu-se com Vigiar e Punir, e eu esmiuço aqui um pouquinho para você. O panoptismo é um conceito que representa um sistema de vigilância em que os indivíduos são constantemente visíveis, enquanto que o vigilante permanece oculto. Então, nunca sabemos se o vigilante está lá ou não. Nunca sabemos quando ou não estamos sendo vigiados. Então, isso gera uma sensação de autocontrole nos indivíduos, levando à conformidade da disciplina, pois nunca sabemos quando é que estamos realmente sendo observados. Então, essa sensação de que a qualquer momento podemos ser observados faz com que nós nos autocontrolemos mais. Corpos dóceis, corpos vigiados, corpos disciplinados. Pois bem, um último conceito super relevante para Foucault é o papel da psicologia em tudo isso, tá? Aliás, o último conceito desse bloco, ainda vamos ver outros. Foucault critica a psicologia por seu papel na categorização e normalização dos comportamentos, tal qual ele fez com a medicina, né? Foucault vai dizer que a psicologia contribuiu e contribui para a construção de normas de normalidade e anormalidade. Então, quando a gente classifica o sujeito como normal e anormal, comportamento patológico, nós estamos contribuindo com essa sociedade disciplinar que Foucault critica, né? Muitas vezes influenciando o controle social e a patologização de certos comportamentos.
E aí, em Microfísica do Poder, outro texto emblemático desse autor, né? Ele vai trabalhar com a ideia de que o poder não é apenas exercido por instituições de alto nível, tá? Como também permeia as relações sociais cotidianas. Então, por isso, Microfísica do Poder. É aqui, quando ele lança Microfísica do Poder, que ele rompe com o marxismo, tá? E aí, muitas vezes, as pegadinhas de prova vão trazer para você conceitos marxistas e tentando atribuir a Foucault, né? Então, é comum a prova fazer essa pegadinha. Então, vai falar lá de proletário, de guerra de classes, de burguesia. Esses termos são termos marxistas. Foucault não falou disso. Foucault rompeu com o marxismo porque ele não acreditava que a dominação ela viesse apenas pelo viés econômico. Ele vai além. Ele diz, por exemplo, que o poder ele não é só econômico, ele é microfísico, ele acontece nas relações do dia a dia, ele é algo do cotidiano das pessoas. Foucault vai explorar como que o poder opera em pequenas interações na linguagem, nas práticas do dia a dia, influenciando nossos comportamentos e identidades. Então ele vai além. É aqui que ele rompe com o marxismo, e esses termos são importantes você notar a diferença, né, entre eles, e a gente vai falar sobre isso em aula específica, para que você fuja bem de pegadinhas de prova que sempre tentam empurrar para você o Foucault nessa linha marxista, tá bem? Depois, Foucault também falou sobre, ele introduziu um conceito rico em sua obra, que é o conceito de biopoder, né? Ele analisa o biopoder como controle exercido sobre a vida biológica dos indivíduos, e ele fala também que a biopolítica seria a gestão da população em larga escala. Esses conceitos destacam o poder de Estado, que se estende à saúde pública, à natalidade, à regulação da vida e morte e à governança da população. Então, quando nós dependemos do Estado para fazer controle de natalidade, de mortalidade, quando nós precisamos desempenhar e exercer determinados comportamentos de regulação social, nós estamos submetidos, a nossa própria biologia está submetida a esse poder. A isso Foucault deu o nome de biopoder, e nós vamos esmiuçar mais para frente esse conceito. Por fim, um conceito importantíssimo para as nossas provas de psicologia jurídica, especialmente a obra Verdade e as Formas Jurídicas, né? Em que Foucault investiga como as formas de verdade são construídas e sustentadas pelo discurso das instituições jurídicas. Então, como que as instituições jurídicas, elas classificam, normatizam por meio de leis, por meio de decisões judiciais, o que é verdade, né? Então Foucault vai dizer que a verdade é um conceito relativo, mas que as instituições jurídicas as institucionalizam, tornando as verdades estatais que nós precisamos engolir, não é mesmo? Bom, Foucault é um autor super polêmico. Eu trouxe aqui duas imagens para exemplificar para você, introduzindo, lembrando, né, estamos apenas agora nessa aula introduzindo os conceitos principais do autor, e aqui uma imagem emblemática que mostra o tal desse conceito de corpos dóceis, né? Então são sujeitos que são simplesmente domesticados, fazem aquilo que é esperado que eles façam. Então você vê aí na imagem um monte de sujeitos iguais, né? Tal qual nessa outra imagem aqui, nós não conseguimos diferenciar as pessoas perdem a sua própria identidade, sua própria subjetividade para se normalizarem, para docilizarem seus corpos, atendendo a uma expectativa do Estado, agindo de acordo com as normas sociais, né? Então Foucault vai dizer que as escolas, os quartéis, as instituições, os hospitais psiquiátricos normalizam os sujeitos, docilizam os sujeitos, tornando-os manada, tornando simplesmente manada, de modo que a gente perca completamente a nossa singularidade. Essa é a grande crítica de Foucault, tá? Então, esses são os conceitos chaves, conceitos introdutórios, conceitos iniciais, para que você vá perdendo o ranço aí do autor. Não é complexo. Tá bom, é um pouco complexo, mas não para provas de concurso, tá? Para provas de concurso você precisa simplesmente entender as palavras-chave, fugir das pegadinhas clássicas e vai ser tranquilo, você vai dominar esse autor, tenho certeza, para sua prova, tá bem? Toma uma água e volta já, que a gente tem bastante Foucault para ver hoje. Até mais!